Bom dia, pessoal. Eu vou explicar a atividade 2 de matemática. Nós vamos continuar falando sobre equações do primeiro grau. A atividade 1, ela traz a seguinte situação. A gente tem uma balança, né? E ele diz o seguinte: observe as figuras a seguir e determine o valor de x para que as balanças mantenham o equilíbrio. Então, vamos fazer juntos a letra A. Então, ó, observa que no primeiro pratinho da balança, o que a gente tem? A gente tem x e x. Então, como que a gente escreveria a equação? Então, a gente coloca x mais x é igual. Do outro pratinho, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Então, eu sei que x mais x é igual a 8. Então, x mais x é 2 vezes x, que é igual a 8. Aqui, eu vou pensar assim, qual que é o número que 2 vezes ele dá 8? Então, o número vai ser 4. Então, o x vai ser 4, porque 4 mais 4 vai dar 8, ok? A mesma coisa vocês vão fazer na segunda balancinha. Ó, eu tenho desse lado x, x e x, e aqui eu tenho x e 6 bolinhas. Então, de um lado vai ser x mais x mais x é igual a x mais 6. Lembrando que eu sempre posso cancelar um x daqui com um x daqui, ok? A atividade 2 também é outra situação de balancinha, que vocês vão fazer do mesmo jeito. Então, eu falo o seguinte: considere a balança em equilíbrio na figura. O valor representado pela letra X é... Então, aqui eu tenho X, X e 5. E desse lado eu tenho 13. Então, eu quero descobrir quanto que vale esse X. Vocês podem fazer mentalmente ou escrever a equação, ok? A atividade 3, nós vamos lembrar como que resolve equações do primeiro grau simples. Então, eu fiz alguns exemplos, tá? Tanto na atividade, e vou explicar aqui para vocês. Então, por exemplo, se a equação for x mais 2 igual a 7, como que eu resolvo uma equação? Numa equação, esse lado aqui chama primeiro membro e esse lado depois do igual, segundo membro. No primeiro membro, a gente vai deixar o que tem x sozinho e o que tiver número, a gente vai passar para o outro lado. A gente passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, que nem aqui eu tenho mais 2, o inverso de somar é subtrair. Então, a gente vai escrever x é igual a 7. Esse mais 2 que vai para o outro lado, ele vai ficar menos 2. Então, 7 menos 2, 5. X é igual a 5. Se for menos, então, aqui. Por exemplo, se eu tiver x menos 3 igual a 10, eu vou deixar o x sozinho. Esse menos 3 vai para o segundo membro. O inverso de subtrair é somar. Então, vai ficar x é igual a 10 mais 3. Então, x é igual a 13. Ok? Se eu tiver multiplicando 5, quando não tem nada é vezes, tá? 5 vezes x é igual a menos 20. Eu quero deixar o x sozinho. O inverso de multiplicar é dividir. Então, vezes x é igual a menos 20 dividido por 5. Então, menos 20 dividido por 5, não tem nenhum sinal aqui, menos com mais é menos, 20 dividido por 5, 4. Então, dá menos 4, ok? Se for x dividido por 3 igual a 5. Então, lembra que eu falei? Eu tenho que deixar o x sozinho. O inverso de dividir é multiplicar. Então, aqui vai ficar x é igual o 3 que está dividindo, vai multiplicar com 5. Então, 5 vezes 3, 15. Ó, outro exemplo, x sobre x dividido por 2 igual a menos 7. Ó, o 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar menos 7 vezes 2, que dá menos 14. Ok? Para vocês treinarem um pouquinho. Tem várias. Na atividade 4, é uma outra equação, só que ela tem mais um pouquinho elaborada, né? Não tá tão simplesinha. Então, eu vou fazer junto com vocês o exemplo. Então, ele pede para descobrir o valor de x nessa equação. Então, a equação é 5x mais 5 igual a 6x mais 2. Então, no primeiro membro, antes do igual, eu vou deixar tudo que tem x. Então, vai ficar o 5x. E, ó,
eu tenho 6x que tem que vir para o primeiro membro e mais 5 que tem que ir para o segundo membro. Lembrando que eu sempre faço operação inversa. O 6x é positivo, ele vai mudar de lado, ele vai ficar negativo. Ó, o 2 tá certinho, vai manter, né? Mais 2, eu não preciso pôr o sinal. É mais 5, vai ir para o outro lado, vai ficar menos 5. Ele tá somando, ele vai subtraindo. Eu tenho 5x, eu devo 6x, ó, 5 menos 6 é menos 1x. Ó, tenho 2, devo 5, vou ficar devendo 3. Eu tenho que deixar o x sozinho. Esse menos 1 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 3 dividido por menos 1. Faço regrinha de sinal. Menos com menos, mais. 3 dividido por 1, 3. Então, ó, faço com calma. Vou deixar o x no primeiro, que tem x no primeiro membro, que não tem no segundo. Tudo que muda de lado, né? Se estiver somando, vai subtraindo e o inverso, ok? Aí tem 2 exercícios para vocês fazerem. A atividade 5 é bem simples. Tem uma balança. De um lado tem um gatinho e 4 quilos, do outro 10 quilos. Então, ó, de acordo com a figura, o valor da massa corporal, o peso do gato, é um número. Então, primeiro vocês têm que descobrir quanto que o gato pesa. Esse número é ímpar? Esse número é maior do que 7? Esse número é divisível por 2 e 3, ou seja, ele está na tabuada do 2 e do 3? Ele é um número primo? Ele é menor que 5? Então, aí vocês vão analisar. Lembrando que o número primo é o número que só divide por 1 ou por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá? Na atividade 6, ele fala assim: sabendo que o perímetro, que é a soma dos lados do triângulo, é igual. Sabendo que o perímetro do triângulo abaixo é igual a 64, qual o valor de x? Então, o perímetro é a soma dos lados do triângulo. Eu vou somar os 3 lados. Então, para descobrir o valor de x, vocês precisam primeiro resolver essa equação. Então, eu peguei 6x menos 18, que é um lado, mais 3x mais 12, mais 2x mais 15, e igualei ao perímetro, que não está falando que o perímetro é 64. Então, como que vocês vão fazer? Deixa o que tem x no primeiro membro, o que não tem x, que nem o menos 18, o mais 12 e o mais 15, vão para o segundo membro trocando o sinal. Aí vocês vão encontrar o valor de x. Depois que encontrou o valor de x, substitui em cada um dos valores aqui dos lados e fala lado 1, lado 2 e lado 3, quanto cada um mede. Esse exercício foi feito na aula do Centro de Mídias. A atividade 7 fala o seguinte: sabendo que a área do retângulo abaixo é igual a 60, aí tem o retângulo, determine o valor de x. Lembre-se, para calcular a área do retângulo, fazemos lado maior vezes lado menor. Então, eu sei que a área é 60 centímetros quadrados. Então, ó, o lado maior é x mais 3 e o lado menor é 6. Então, vai cair nessa equação. A área é lado vezes lado. Então, eu vou fazer, ó, x vezes 6, 6x, mais 3 vezes 6, mais 18, é igual a 60. Aí vocês vão resolver essa equação. Passa o 18 para o lado de lá, tá somando, vai subtraindo, aí depois termina e encontra o valor de x. Aí ele ainda pede, na B, determine a medida do lado maior deste retângulo. E a última atividade é só um desafio, é que aqui não está colorido. Você quer saber qual que é a figura que completa corretamente essa daqui. Não precisa copiar, viu, essa daqui, o desafio. Você só assinala, me fala a alternativa correta. Ok? Um abraço, qualquer dúvida me chama no WhatsApp.